A Polícia Militar registrou nas últimas horas uma ocorrência de complexidade na zona rural de Teófilo Otoni, sequestro e cárcere privado. A PM precisou intervir numa situação onde um homem manteve como refém 2 mulheres e 4 menores em uma casa na comunidade de Santaninha. Por telefone, o sargento Andreu, do 19º Batalhão de Polícia Militar, vai conversar com a equipe da Rede Imigrantes para trazer as informações a respeito dessa ocorrência. Sargento, muito boa noite, muito obrigado pela disponibilidade. O que de fato aconteceu nessa ocorrência que poderia ter terminado em tragédia se não fosse a intervenção da PM? Boa noite, Elvis. Eu que agradeço a disponibilidade sua em levar ao conhecimento das pessoas o que ocorre aqui em Teófilo Otoni, principalmente ocorrências relevantes como essa na zona rural. Foi uma ligação de uma pessoa lá da comunidade Santaninha, dando conta de que um homem estaria mantendo na residência das vítimas uma pessoa sob ameaça de uma faca, né? E dentro dessa casa ainda havia algumas crianças e havia uma terceira pessoa que seria irmã dessa vítima. Ou seja, seriam 6 vítimas no interior de uma residência, sendo mantidas em cárcere privado por uma pessoa sob as ameaças de uma faca. A Polícia Militar, nesse momento aí, através da Patrulha Rural, compareceu até o Córrego Santaninha, onde, verificando a veracidade das informações, percebeu que realmente estaria no interior da residência o autor, e armado com uma faca, né? E sob as ameaças ali constantes às vítimas, solicitou o apoio, né, o reforço de uma viatura policial de Teófilo Otoni, o tático móvel, que compareceu ao local, iniciando aí as parlamentações e a negociação com o autor. Em todo momento aí, esse autor, que já detínhamos, né, informações sobre ele, que era pessoa tida como perigosa, era uma pessoa que já tinha envolvido em ocorrências de homicídio, tinha um mandado de prisão em seu desfavor também. Ele tinha aí uns 3 homicídios, né, 3 inquéritos de homicídio. Tinha também, segundo informações das próprias vítimas, histórico de violência sexual contra uma das sobrinhas. E nesse dia, né, na data de ontem, por volta aí de 20 horas, ele adentrou a casa da sobrinha e manteve essa sobrinha aí sobre a mira de uma faca. Mas até o momento, né, não foi apurado qual que seria realmente a intenção dele. Apesar de que ele sabia que a sobrinha era casada e que o marido iria chegar em casa também. Então ele reservou uma cadeira e algumas cordas para que fosse amarrado o marido assim que o marido chegasse. Porém, o marido dessa vítima, ele percebeu, né, que estaria ocorrendo na sua residência e não entrou na residência e acabou por comunicar com outras pessoas que chamaram a polícia. No momento aí das negociações, ele a todo momento se dizia ser autossuicida, né, ser uma pessoa que estava no intuito de tirar a própria vida e que, para não tirar a vida de terceiros inocentes, ele pedia que a polícia se afastasse. Então as negociações aí elas perduraram por longo tempo, né, por longas horas, e aí a gente conseguiu que ele libertasse 2 crianças menores. Depois conseguimos que ele também libertasse aí uma das vítimas que estava passando mal, uma senhora que estava passando mal, irmã da primeira vítima, e também um adolescente de 16 anos que tinha problema de coração. Então ele resolveu liberar essas pessoas, ficando na casa aí apenas uma vítima maior e uma criança de 8 anos. Em dado momento aí, após aí o cerco e local também completamente escuro, não tinha luz na residência, e também por ser zona rural, acaba ficando um pouco mais escuro ainda, ele silenciou-se dentro da casa e a gente, com a vigilância nos arredores, né, nos locais de saída, ele silenciou-se e de repente uma das janelas abriram. Foi quando a vítima entregou para a polícia militar a menor de 8 anos pela janela, e também conseguiu, com o auxílio da polícia militar,
escapar dele pela janela. Foi o momento que ele distraiu, ele acabou adormecendo, e aí foi o momento também que a polícia militar entrou, fez a abordagem dele no interior da casa e a prisão. Sargento, o que ele reivindicava no final das contas? Ele falava alguma coisa conexo ou ele estava visivelmente descontrolado? Como é que foi esse momento da negociação dos policiais militares de Teófilo Otoni, do senhor que participou ativamente com esse autor do cárcere privado e, consequentemente, do sequestro? Então, não foi possível identificar qual que era o intuito dele, né? Até mesmo porque era uma pessoa portadora de mandado de prisão. Nesse momento aí que ele passa essas atitudes, ele teve a intervenção policial, foi uma forma dele chamar a atenção, e essa atenção aí para ele foi prejudicial porque já era um indivíduo procurado desde 2020, mas assim, as intenções dele assim, não ficaram bem claras, porque ou ele pretendia cometer algo com a família e acabou sendo surpreendido aí por outras pessoas da família que chegaram na casa, porque na residência mora uma vítima maior com seu esposo e 3 filhos. Porém, chegaram outras pessoas no momento que ele estava abordando essa vítima no interior da casa. E chegou a irmã dessa vítima, acompanhada por um sobrinho. Ele não mora na casa, então, e essas pessoas seriam, de alguma forma, parentes dele? São sobrinhas dele. Ele reside, segundo elas, pelo mundo afora, não tem, assim, local certo. E a última passagem dele foi pelo estado do Espírito Santo, segundo ele próprio, né? E ele havia chegado na região ontem mesmo, e ontem mesmo ele passou a cometer esse crime. Qual que é a idade dele? O senhor tem conhecimento, pelo menos aproximadamente, ô Sargento André? É um sujeito de 41 anos. Bom, com relação às vítimas, o senhor teve a oportunidade de conversar com essas pessoas, a gente imagina que o estado emocional, de certa forma, bastante abalado. O que elas diziam no momento da libertação? Então, todas estavam completamente atemorizadas com ele. Tanto que, no momento do depoimento delas, elas a todo momento se escondiam dele. O depoimento não foi na presença dele. Até mesmo na condução dele para a delegacia, essas vítimas foram de forma velada, escondidas, para que ele não as visse, porque elas têm muito medo realmente dele, porque o histórico dele de violência dentro da família e fora da família realmente é grande. Sargento, então a gente percebe que realmente, se não fosse a eficácia da polícia, a paciência, o treinamento foi colocado em prática, poderia ter ocorrido uma tragédia, com tantas pessoas vulneráveis sob a mira dessa faca desse homem que aparentemente estava sem controle, estava com o domínio da situação. Exatamente, Elvis. Se não fosse a intervenção policial ali naquele momento, ninguém sabe o que poderia ocorrer posteriormente durante a noite. E até mesmo se ele tivesse tido o domínio sobre o marido que iria chegar na casa. Então, assim, foi a perspicácia das pessoas, né, que tiveram, como é que eu posso te dizer, tiveram o senso de enxergar ao redor, né, e perceber que algo estava errado e retornar. Ligaram para a PM e com essa intervenção aí acabou que esse autor foi preso e colocado à disposição da justiça. Tá certo, eu queria agradecer o Sargento André, ele que esteve em uma das equipes responsável por essa ocorrência exitosa, né, uma ocorrência que salvou vidas de pessoas inocentes. Estava acompanhado do Sargento Erasmo Júnior, a equipe tático móvel que apoiou essa ocorrência do Sargento Leal, o Sargento Parsons e o soldado Rafael. E a gente agradece por o senhor trazer esse relato para que as pessoas saibam da eficiência e da competência da polícia que a gente tem aqui na nossa região, Sargento. Sim, Elvis, nós que agradecemos sua disponibilidade, como sempre, tá bom? Tá certo, muito obrigado. Da redação para a Rede Imigrantes, repórter Elvis Passos.